lá? Que tal um salário em média para começar entre 4 e 5 mil reais? Em um mercado que demanda cerca de 800 mil profissionais até 2025. Mas as empresas e o próprio mercado não têm esse trabalhador. E que profissional é esse? É o que lida com a tecnologia da informação, é o pessoal da informática, que faz gestão de dados e muito mais. A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação Informática do Senado está debatendo a escassez de profissionais de TI, da tecnologia da informação, no país. A pergunta é: como superar os obstáculos à inovação no Brasil? Projetos são adiados, investimentos são perdidos, a competitividade no Brasil no mercado global é comprometida. Além disso, a falta desses profissionais também afeta setores tradicionais que estão em processos de transformação digital, como a agricultura, saúde, educação e a indústria brasileira. Nós, de fato, temos esse déficit. A gente tem um déficit de profissionais alocados nas mais variadas ações de desenvolvimento tecnológico e de progressão e garantia da inovação no mercado do varejo, no mercado do atacado, no mercado de desenvolvimento tecnológico. Quando eu entrei nessa área 34 anos atrás, senador, os nossos profissionais eram dedicados somente a nós, às nossas empresas de tecnologia, né? Hoje nossos profissionais estão nos bancos, grandes varejistas, grandes atacadistas, no sistema de saúde, ou seja, nós perdemos nossos profissionais somente entre nós e hoje nós temos uma concorrência com todos os demais setores no país e também para fora do país, né? Vamos ver um panorama do setor da tecnologia da informação, números profissionais no mercado e salários. Em 2023, o setor produziu cerca de 711 bilhões de reais. Entre 2021 e 2025, a projeção por novos talentos é de quase 800 mil profissionais, com salários variando entre 4 e 5 mil. E entre esses trabalhadores destacam-se o especialista em nuvem, em inteligência artificial e o profissional da segurança da informação. O Fórum Econômico ele indica que analista e cientista de dados são funções chaves que devem ser priorizadas para a requalificação e aperfeiçoamento profissional nos próximos 5 anos. Quer dizer, nós estamos nesses 5 anos, né? Pesquisa de 2023, então nós estamos nisso. Estima-se que, enquanto a demanda média seja de 159 mil profissionais, o Brasil forma apenas 53 mil profissionais por ano. Significa dizer, portanto, que a cada 3 vagas criadas, somente uma é preenchida. Dados da indústria apontam ainda um déficit superior a 500 mil de profissionais em diferentes áreas tecnológicas até 2025, o que evidencia a necessidade de uma política pública efetiva para capacitação adequada de mão de obra. Para a gente ter uma ideia, apenas 7% das startups consideram que tenham todas as capacidades e competências profissionais nos seus times. 92% acreditam que faltam profissionais de tecnologia para que elas possam contratar, sendo que as maiores áreas de concentração são justamente engenharia de software, ciência de dados, cibersegurança e inteligência artificial. Faltam profissionais e faltam profissionais sêniores, né? 2/3 das startups consideram ou relatam dificuldades em atrair profissionais mais sêniores, porque os talentos júniores eles são muito rapidamente absorvidos, os poucos que estão disponíveis, e aí a competitividade de salários na contratação de talentos mais sêniores torna proibitivo para essas empresas acessarem talentos com maior experiência. Em maio do ano passado, nós fomos perguntados ao vice-presidente Geraldo Alckmin quais seriam as profissões, as habilidades que seriam importantes no contexto da transformação digital. E nós mandamos para ele, eu vou dizer aqui para o senhor quais são: ciência de dados e análise de dados, desenvolvimento de software e programação, segurança cibernética, inteligência artificial e machine learning, internet das coisas, o chamado IoT, que faz com que nós, praticamente todos nós aqui, temos acoplados, às vezes, um smartwatch ou alguma coisa que faça a leitura de questões que nos tragam benefícios assim na nossa rotina, né?
experiência do usuário e design de interfaces, marketing digital, gerenciamento de projetos digitais e robótica e automação. Hoje o nosso salário aqui no Distrito Federal, no início de carreira, média é R$5.000. Nós temos o setor mais inclusivo, né? 52% dos nossos colaboradores são negros ou pardos, e isso através de autodeclaração. A demanda por profissionais de TI no Brasil cresce uma taxa impressionante de 7% ao ano. No entanto, nossas instituições de ensino não conseguem acompanhar esse ritmo, formando novos profissionais a uma taxa de 4,5%, ou seja, nós temos um gap anual de 2,5% de profissionais no nosso mercado. Falaremos ainda sobre TI, educação e inclusão. Agora, vamos ver a pesquisa de inovação do IBGE, focada em grandes empresas do país. 2022 é o ano de referência. Entre as dificuldades encontradas pela indústria para a adoção de tecnologias digitais avançadas, cerca de 55% das empresas alegaram falta de pessoal com qualificação e 49% a limitada oferta desse profissional no mercado. O que a gente precisa compreender é quais são os incentivos que nós estamos dando para que essas pessoas busquem essa qualificação que vão fazer frente a essa realidade que o mercado está precisando. Esse talvez seja o grande desafio. Às vezes há os profissionais, né, disponíveis, no entanto, eles não chegam nem perto, né, de atender as necessidades e as demandas, né, que essas empresas necessitam para desenvolver aquelas inovações ou para desenvolver essas questões relacionadas, né, com tecnologia de informação. A gente sabe que existe uma série de dificuldades que acaba nesse descompasso entre oferta e procura. Agora, os impactos sobre quem está começando e quer tornar-se grande. O pequeno empreendedor, a startup. A maior parte da economia brasileira é gerada a partir de pequenos e médios empreendedores que nos diferentes espaços brasileiros estão entregando soluções tecnológicas no interior ou estão entregando soluções tecnológicas, muitas delas tendo por base grandes modelos de, por exemplo, inteligência artificial que estão postos no mercado, mas são empreendedores. Então, fomentar a capacidade empreendedora brasileira por intermédio desses mecanismos de incentivo na área de tecnologia da informação é absolutamente importante para que a gente possa gerar um motor de sustentabilidade social, econômica e tecnológica para o Brasil. O Google for Startups lançou um estudo específico para mapear qual é o potencial e como desbloquear esse potencial da inteligência artificial generativa no Brasil, e o tema da educação salta aos olhos como sendo um dos principais. Só para a gente ter uma ideia, senador, 43% dos empreendedores ou das startups entrevistadas consideram que o desenvolvimento de soft skills, e aí a gente está falando de linguagem, comunicação, relacionamentos, é essencial para o desenvolvimento da IA generativa no Brasil. Desses empreendedores entrevistados, 38% acreditam que é necessário uma revolução na educação básica para desenvolvimento de um raciocínio lógico que seja capaz de habilitar um número maior de brasileiros a interagir e a criar com a IA generativa. E tudo acaba mesmo na educação, a origem de tudo, professor e aluno, o conhecimento. E esse tema foi um dos mais debatidos durante a audiência pública. O que está acontecendo hoje? Os alunos chegam na faculdade, na universidade, 90% saem do ensino médio sem saber português e matemática. Não vou nem falar de educação profissional. O cara que não sabe matemática, nem português, vai fazer o quê, né? Mas o profissional tem que ser quem está no mercado. Não adianta pegar um engenheiro para dar aula que nunca construiu nada, um enfermeiro que nunca entrou no hospital para dar aula de enfermagem hoje, né? Existe hoje no Brasil uma falta de ensino de pensamento lógico e computacional nas escolas brasileiras, fazendo com que essa escassez ela acabe produzindo mitos, né, de que a carreira em tecnologia é para poucos ou para pessoas com habilidades excepcionais, quando na verdade a gente deveria ampliar a possibilidade e o alcance para que mais pessoas com perfis diferentes acessassem esse mercado. E tem uma coisa que tem nos assustado muito, e nós temos conversado muito com o mundo acadêmico, que é a baixa formação de educação em STEAM, ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. A falta de programas de requalificação contínua e a competição com mercados internacionais que oferecem condições muito mais atrativas do que a nossa.
tem que direcionar as bolsas do ProUni, do FIES, para aquilo que interessa para o mercado. Não adianta eu ficar, né, financiando aí FIES para curso de administração e economia, depois todo mundo termina o curso e fica desempregado. A gente precisa criar um programa específico, né, de formação profissional para atender o emergencial, que é o caso de tecnologia da informação. Não tem lógica. Né, o número de profissionais que nós precisamos não tem qualificação. Há uma defasagem entre o que é ensinado na universidade e habilidades exigidas pelas empresas, como já bem exposto aqui. A gente precisa de currículos mais alinhados às necessidades reais do mercado de trabalho. A OCDE tem um estudo, senador Exalci, dos chamados NEM, né? Então, a pesquisa que chama a atenção, a gente não pode esquecer dela. Essa pesquisa já tem mais de 10 anos, então eles provocam a gente que desde 2012, o dado de 2012, ele não altera em 2022, a gente tem jovens de 15 a 29 anos, 20% da nossa população no Brasil estão classificados como neném, ou seja, nem trabalham e nem estudam. Isso é grave e a gente não pode esquecer desse dado. Não é possível a gente conceber uma realidade empresarial distante da realidade acadêmica. Isso tem que ter uma simbiose absoluta. Porque se retroalimentam. A gente precisa conjugar esses interesses para que a gente possa ter profissionais sendo formados para a satisfação da necessidade de mercado e vice-versa. Então, eu acho que essa é uma das questões que me chamam bastante atenção, seja no âmbito técnico, seja no âmbito profissional, a gente precisa acelerar esses mecanismos. Tem educação e, claro, tem as parcerias. Governos, empresas, universidades, todos juntos incentivando quem quer entrar nesse mundo tecnológico. Acompanhe. Quando falamos de capacitação, como falamos de necessidade de superar um déficit, nós temos que olhar as habilidades técnicas, nós temos que olhar as habilidades chamadas soft skills e a conjunção disso deve deflagrar um mecanismo de incentivo para fazer com que o jovem que hoje às vezes não se interessa em se enquadrar no mercado de trabalho ou aquela pessoa que busca uma nova qualificação esteja verdadeiramente convidada a fazer parte desse universo tecnológico que, sem dúvida nenhuma, é um motor poderoso para o desenvolvimento da economia. Precisamos incentivar parcerias entre universidades, empresas e governos para atualizar os currículos acadêmicos e implementar programas de formação técnica e tecnológica. Além disso, é crucial ampliar o acesso a programas de qualificação e requalificação profissional e fomentar a educação continuada. Para tornar o Brasil mais atrativo para os profissionais de TI, precisamos criar um ambiente que valorize e recompense esses talentos. Talvez incentivos fiscais para empresas que investam na capacitação de seus funcionários, bem como a melhoria de condições de trabalho, podem ajudar a reter esses talentos e profissionais do país. A gente precisa criar incentivo para a retenção de talento. Isso pode incluir desde política de incentivo fiscal até a melhoria das condições de trabalho e remuneração. É essencial que o país se torne um ambiente atrativo para os profissionais de TI, não só para os formados aqui, mas também para atrair talentos internacionais. E o incentivo pode vir de várias formas, entre elas, cursos para desenvolvimento pessoal, habilidades específicas, público e privado. E vejam as evidências. O tema da audiência fala do programa Capacita, né? Eu ontem fiz uma visita ao site do Capacita, capacita.gov, identifiquei que dos aproximadamente 1 milhão de servidores ativos que nós temos no governo federal, e o programa Capacita ele se presta exatamente a melhorar as habilidades dos servidores públicos federais, ele capacitou 91.328 pessoas, são 9%. Então, menos de 10% dos servidores ativos estão sendo capacitados nas áreas de tecnologia. Então, quais são os mecanismos de incentivo, portanto, para que a gente possa aumentar isso para 40%, 30% de capacitação? Por que o servidor que tem à sua disposição a ENAP, que é a Escola Nacional de Administração Pública, com todo o seu conteúdo de excelência, não está sendo atraído a buscar esse ambiente para poder requalificar as suas habilidades e, portanto, entregar um serviço público mais satisfatório? Eu citaria aqui um programa voltado a habilidades de cloud, de nuvem, né, que é o Capacita Mais, que vem treinando milhões de pessoas em habilidades em nuvens, uma das mais demandadas
pelo mercado e formando continuamente talentos para trabalhar com essas habilidades. Além disso, a gente tem aqui no Brasil também disponível um programa de certificações ou certificados profissionais do Google. E aí um dado importante que demonstra a relevância e centralidade de iniciativas como essa: 88% das pessoas que se graduaram nesses certificados, elas revelaram algum resultado positivo, seja um novo emprego, uma promoção, um aumento, apenas 6 meses depois da conclusão. E é importante dizer que os pré-requisitos para acessar esses certificados são pequenos. Mais de 55% dos participantes não dispunham, por exemplo, de nenhum tipo de diploma universitário. Do projeto integrador, as empresas associadas ao Softex Pernambuco se comprometem a submeter projetos que aqueles alunos vão poder praticar ao final do curso. Então, do quarto, é uma formação de 6 meses, então do quarto ao 6º mês, os alunos estão fazendo formação prática em problemas reais desenvolvidos pelas empresas. Obviamente, muitos deles vão ficar na sequência nessas empresas. E todo ano o planeta conhece o Índice Global de Inovação, divulgado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Em 2023, o Brasil ocupou o 49º lugar no ranking entre 132 países. Suíça, Suécia e Estados Unidos ocuparam as 3 primeiras posições. A gente vê os resultados péssimos do Brasil no PISA, né, nas matérias básicas, português, matemática. Lembrando que educação fundamental tem esse nome, não é à toa. Né, e é muito importante, né, que nós tenhamos isso. Mas também agora esse é um critério novo de criatividade. Criatividade, 55% dos nossos alunos com 15 anos, né, foram considerados em 44º em 56 países. Ou seja, também em criatividade a gente está muito ruim. Criatividade. Ou seja, isso você vê quantos parâmetros a gente tem aí para medir as coisas. Quando a gente fala de engenharia de computação, programação, criatividade certamente é um item importante dentro dessa competência, né? Acho que o Brasil é o país mais criativo e mais inovador do mundo, só que esses rankings, eles muitas vezes servem a quem a gente não sabe, e colocam como características, critérios para você fazer esses rankings, coisas como patente. Minha concepção é que patente não é um critério que consegue diagnosticar se um país é inovador e criativo. Então, a gente tem que repensar também como a gente compra esses rankings, porque muitos deles eles estão servindo para alguém, que não é o Brasil, e muitas vezes coloca o Brasil numa posição que eu não concordo. Eu acabei de voltar de Parintins, fiquei no final de semana em Parintins, foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, é extremamente tecnológico, extremamente inovador, além de valorizar a nossa cultura de uma maneira geral, mas não só isso, é negócio que eu vi ali. Eu vi muita possibilidade de negócio. E cadê esse tipo de coisa sendo ranqueada mundialmente com relação à tecnologia, inovação e criatividade? Então, eu tenho bastante conforto em dizer que eu acredito que o Brasil não está nessa posição de criatividade, são esses critérios que precisam ser revistos. Falamos de incentivo, educação e agora inclusão. O ambiente da tecnologia da informação é branco e masculino. Por quê? Como mudar? O mercado de tecnologia ele ainda é excludente a determinados grupos sociais, principalmente mulheres, pessoas negras, e aí este desafio também se reflete na questão de formação e disponibilidade de talentos. Outro desafio é a inclusão. A área de tecnologia ainda é predominantemente masculina e branca. A gente precisa, urgente, promover essa diversidade e inclusão, incentivando a participação de mulheres, negros e outros grupos minorizados. Muitas vezes, muitos grupos minorizados não entram no setor de tecnologia porque parece muito complexo, muito difícil, muito caro, e que não é para eles porque é predominantemente masculino e branco. Então, quando você abre, de fato, essa diversidade, você fica mais convidativo para esses grupos minorizados se interessarem. Um outro ingrediente importante, senador, é a questão da distribuição regional, né? Existe uma clara concentração de empregos de tecnologia no Sudeste, especialmente em São Paulo, o que limita muito o desenvolvimento de talentos e de empresas em outras regiões do Brasil, fazendo com que um potencial
nacional e diversificado regionalmente, que talvez seja um dos grandes atributos do Brasil, acaba encontrando barreiras muito fortes ao seu desenvolvimento. E se tem uma área que a chamada fuga de cérebros é expressiva, é a de tecnologia da informação. O conhecimento atrai e, quem sabe, vai ganhar em moeda estrangeira. Só para a gente ter uma ideia, né, no estudo a gente mapeou um dado de uma consultoria especializada no assunto que disse que entre janeiro e dezembro de 2022 o Brasil teve um recorde de fuga de talentos. Então, 200% a mais de crescimento para Portugal, 115% a mais para os Estados Unidos, quase 550% para Austrália e Nova Zelândia. Ou seja, o talento, ele hoje em dia não encontra barreiras físicas e geográficas e, consequentemente, a atração e retenção desse talento se torna cada vez mais importante. Além disso, essa competição que tem hoje no mercado internacional. As pessoas hoje fazem de casa, recebendo em dólar, não é? Os bons profissionais hoje estão trabalhando para as multinacionais, ganhando em dólar e competindo aqui com as empresas nacionais. Muitos dos nossos profissionais altamente qualificados, e eu tenho um exemplo muito próximo na minha família, estão sendo atraídos por oportunidades no exterior, onde salário e condição de trabalho são mais competitivos. E isso é uma perda significativa para o nosso país e para o nosso ecossistema de inovação. Gente que vai, gente que vem, é isso mesmo. A ideia é criar um ambiente de negócios para quem está lá fora queira investir, trabalhar aqui. E quem está no país queira ficar, se sentir seguro no seu ambiente de trabalho. Se você cria um ambiente de negócios competitivo, acreditem, tem muita gente interessada, muito estrangeiro interessado em vir empreender no Brasil, em trabalhar com tecnologia no Brasil, porque aqui a gente tem um grande mercado consumidor e extremamente engajado com tecnologia. Somos um dos países mais early adopters do mundo. O que significa isso? Um dos países que mais adotam muito rápido novas tecnologias. E isso é um grande atrativo para que esses profissionais de tecnologia venham para o país, mas a gente precisa criar esse ambiente que seja de fato atrativo e facilite esse intercâmbio, porque isso vai acelerar o nosso processo de tecnologia, de formação de outros profissionais, inclusive pelo exemplo. A desigualdade brasileira e o mercado de tecnologia, o desencontro entre procura e oferta, a busca pela competitividade. Os impactos dessa escassez são profundos e abrangentes. A inovação, um dos principais motores do desenvolvimento econômico e social, é diretamente afetada. Sem profissionais qualificados, a adoção de novas tecnologias é retardada. A competitividade de nossas empresas diminui e as desigualdades regionais, obviamente, se acentuam. Esse é um tema que eu tenho bastante interesse desde o tempo lá no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Pela necessidade que nós temos desses profissionais, existe um gap muito grande na quantidade de profissionais com qualificação e muita gente, né, precisando de emprego. Isso é uma coisa interessante. Muita gente precisando de emprego de um lado, muitos empregos abertos do outro. Precisa fechar esse gap com formação profissional. Capacitar as pessoas para que elas se enquadrem no mercado de trabalho, a gente tem absoluta certeza que a gente contribui para a diminuição da desigualdade brasileira, que é uma mazela que invariavelmente transversaliza não só o mercado da tecnologia, mas todo o mercado formalmente estabelecido no Brasil. É isso, usar a tecnologia a nosso favor, melhorar vidas, mais emprego, menos desigualdade. A discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.